Filha, mãe é francesa, pai? Nossa, tô ao vivo já. Boa tarde. Boa tarde, vamos esperar só uns minutinhos para todo mundo entrar. Boa tarde, Flávio, Renata. Luciano, Lia. Tudo bem, gente? Hoje, agora, nós vamos começar a nossa live sobre a arte de se relacionar. Porque não é uma coisa muito simples, né? O amor é um sentimento, mas o comportamento amoroso tem que ser aprendido. Boa tarde, Renata, boa tarde, Marcelo. Então nós vamos falar sobre o amor. Tá dizendo aqui que o sonho é uma prateleira cheia de livros. Então, isso não é uma coisa tão difícil assim, né? Pensei que não. Hoje a gente vai falar sobre o amor. Sobre como se relacionar bem. Porque tanto o amor quanto a sexualidade, o sexo, né, são naturais. Se você sentir amor, você sentir desejo. Agora, tanto o sexo quanto o amor precisam de aprendizado, né? Então, a Gabriela está dizendo que adorou a blusa com os óculos. Obrigada, Gabriela. Bom, então a gente pode ir começando. A primeira coisa para a gente falar de amor e para entender, né, melhor o amor, é saber que o amor é uma construção social. E se você estuda a história, principalmente a história das mentalidades, que é uma coisa nova, começou mais ou menos em meados do século XX. Nunca a gente aprendeu a história das mentalidades, ninguém nem sabia que isso poderia existir, né? Na escola, a gente, quando estudava história, aprendia datas, guerras, fatos. Os franceses começaram a criar a história das mentalidades. Mentalidade é o que, numa determinada época, um povo pensa, deseja, anseia, de forma se comporta. Então, a história das mentalidades é como as pessoas viviam. Então, como elas amavam, como era o namoro, o casamento, as relações entre marido e mulher, com os filhos. Então, a história das mentalidades é uma coisa muito interessante. Então, se você for estudar a história, no meu penúltimo livro, o livro do amor, fiquei 5 anos pesquisando para entender como era o amor desde a pré-história, Grécia, Roma, Idade Média, Renascença, e fui estudando, pesquisando 5 anos para poder entender. Entendi bem que o amor é uma construção social, em cada período da história se apresenta de uma forma. Bom, para a gente começar a falar do amor, a gente tem que entender o amor romântico que povoa as mentalidades. Nós somos regidos no mundo ocidental pelo mito do amor romântico. O amor romântico começou no século XII, porque é muito importante que tem gente que pensa que amor romântico é a única maneira de amar, é a única forma de amor, né? Quando eu critico o amor romântico, pensam que eu estou criticando o amor. E é importante saber que amor romântico não tem nada a ver com mandar flores. Mandar flores é ótimo. Dançar olho no olho, jantar à luz de velas, tudo isso é ótimo. Amor romântico é um conjunto de expectativas e ideais que fazem com que a pessoa deseje viver aquilo tudo, né? Quando nós nascemos, já havia o amor romântico, porque ele começou no século XII. Desde que o cristianismo entrou até o século XII, não havia assim amar por outra pessoa, um amor pelo outro. O amor só podia ser para Deus. No século XII surgiu o amor cortês,
aquele amor palaciano, né? Porque os filhos da nobreza, só os mais velhos, o filho mais velho podia casar para não dividir herança. Então ficava aquele bando de jovens com as suas armaduras, cheios de energia, e não podiam ter sua casa, sua mulher. Então eles não podiam casar. Então o que acontecia? Eles se apaixonavam pelas mulheres dos nobres, pelas damas casadas com os nobres. Então era aquele amor à distância, aquele amor inacessível. No mesmo século XII, o amor cortês deu origem ao amor romântico, com a história de Tristão e Isolda, que foi a primeira história de amor. Então, o amor romântico é um amor sempre impossível, sempre inacessível. Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas, elas idealizam o outro, porque como você, no amor romântico, você idealiza a pessoa, né? Passa por uma série de provas. No amor romântico, você conhece uma pessoa, projeta nela características que ela não possui, e depois você casa e passa a vida infernizando a pessoa para ela se enquadrar naquilo tudo que você inventou a respeito dela, né? Isso a gente assiste em vários casos. Então, ele é calcado na idealização. Você projeta o que você quer na pessoa e se apaixona pela pessoa, mas na convivência você é obrigado a ver a pessoa com características que você gosta e outras que você não gosta. Aí surge o desencanto. Na convivência não dá para manter a idealização. A idealização de uma pessoa, fora, longe dos aspectos que ela realmente possui, tem que ser um pouco à distância, né? Bom, o amor romântico veio vindo pela história, nunca pôde entrar no casamento. Os casamentos todos eram feitos por interesses econômicos, interesses políticos das famílias, nem pensar casar por amor. Casamento era considerado uma coisa muito séria para misturar com amor, era completamente diferente. Então, a gente veio vindo no século XIX. O amor no casamento passou a ser uma possibilidade, mas o amor no casamento entrou para valer a partir de 1940, no século XX, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, aquelas histórias melosas e tudo mais. Bom, o amor romântico, além de ser calcado na idealização, ele traz expectativas que não se cumprem, que são mentirosas, mas todo mundo aprende a desejar amor romântico. A gente nasceu e a gente vê música, cinema, filmes, publicidade, novela. Nós somos todos regidos pelo amor romântico, que prega que os dois vão se transformar num só, que um vai ter todas as suas necessidades satisfeitas pelo outro, que quem ama não tem interesse em nada se o amado não estiver presente, que quem ama não tem desejo sexual por mais ninguém. Esse amor romântico, que não é mandar flores, eu gosto de frisar bastante isso, porque senão vão pensar que eu estou dizendo que você ser carinhoso, mandar flores, dançar com olho no olho, isso é ruim. Não, isso é ótimo. O que é ruim, quer dizer, as expectativas desse tipo de amor. Então, a fusão, os dois se transformarem em um só. Tem umas histórias assim incríveis, né? Porque não existe individualidade. O que você assiste nos casais geralmente? Um se mete na vida do outro, diz o que o outro tem que dizer pro cunhado, pro seu chefe, e se mete com a maior tranquilidade, porque isso é aceito socialmente. O casamento, as pessoas não têm nem consciência, mas já entram no casamento com aquela ideia de que os dois não têm diferenciação entre um e outro. Então, o amor romântico veio assim, e nós ocidentais, né, se a gente pensar bem, nós amamos estar amando, a gente se apaixona pela paixão, muito mais do que por alguém específico, né? Então, tanto faz aquela pessoa ou outra, você quer viver a exaltação do amor romântico. Muito bem. O amor romântico veio vindo, né? Século XX, todo mundo passou a querer casar por amor, a partir de 1940. Antes, uma coisa que ninguém podia fazer era casar por amor, aí depois passou a ser criticado, né? Quem quisesse casar se não fosse por amor, né? Bom, aí acontece o seguinte: hoje a gente já vê sinais
de que o amor romântico está saindo de cena. Que bom, né? Eu acho muito bom, porque eu acho que o amor romântico traz muito mais sofrimento para as pessoas do que qualquer outra coisa. Mas por que está saindo de cena? Porque ele prega fusão, os dois se transformarem num só. E os anseios contemporâneos estão muito mais no sentido da busca da individualidade. A grande viagem do ser humano hoje é para dentro de si mesmo. Todo mundo quer saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida. E o amor romântico, ele propõe o oposto da individualidade. Ele propõe a não individualidade, né? Tem uma pessoa aqui, a Angélica, dizendo: o amor romântico é maravilhoso, pena que dura pouco. O amor pode ser ótimo, mas sem essa ilusão, dura pouco e gera sofrimento. Mas cada um vive como quiser. Se quiser alimentar esse sonho, alimente. Eu estou falando em termos de mentalidade, em termos do momento histórico que a gente está vivendo, porque o amor, cada época se apresenta de um jeito. Então não é difícil imaginar que daqui a um tempo ele vai ser diferente de hoje, né? Então as pessoas estão buscando a individualidade. Eu tenho 2 exemplos que eu assisti de muito perto, já tem uns 20 anos, porque a mudança das mentalidades ela é lenta e gradual, não muda tudo de uma vez, né? É uma moça que foi minha aluna na universidade e ela era no curso de publicidade, ela se formou em publicitária e ela sempre teve a ideia de passar um ano viajando pela Índia. Foi uma coisa que ela tem desde cedo. Aí ela conseguiu, trabalhava numa agência grande aqui no Rio, aí conseguiu transferência para trabalhar em Lisboa. Ela foi para Lisboa, para a agência, conheceu um rapaz que trabalhava na agência, namoraram, casaram, mas ela sempre disse para ele que um dia, quando ela juntasse o dinheiro necessário, ela iria passar um ano na Índia. Chegou, eles estavam casados há 1 ano, ela se virou para ele e disse assim: olha, juntei o dinheiro, vou para a Índia, realizar meu sonho de passar 1 ano. Se você quiser ir comigo, tudo bem. Mas se você não quiser, não tem problema, você me espera, a gente se encontra, se reencontra. Se for pra gente ficar junto, a gente fica. Mas eu tô indo. Gente, isso era impensável em outra época, né? Primeiro que as mulheres não tinham projetos próprios, né? Elas tinham sempre que seguir os projetos dos maridos, né? E nunca uma mulher ia dizer isso para o marido. Imagina, primeiro que a mulher não trabalhava, a mulher não tinha independência financeira e também não tinha muita independência emocional, né? Ela não poderia nunca arriscar o casamento. Bom, vocês devem estar curiosos para saber se ele aceitou ir ou não, mas na história isso não importa, importa que ela se colocou. Ele aceitou, por acaso ele aceitou, os dois passaram 1 ano na Índia. Bom, e outro caso também que eu presenciei, que essa menina foi amiga da minha filha no colégio, desde cedo e tal. Quando estava no ginásio, ensino médio, ela namorava um menino do colégio, da sala. E eles acabaram o ensino médio, ela entrou na faculdade e ele foi morar nos Estados Unidos porque ele queria ser aviador, o pai era americano. E aí, todo ano, ela ia passar as férias com ele nos Estados Unidos. Ela voltou de uma dessas férias, me ligou e falou que ia casar. Que eles decidiram casar, começou a falar e tal. Eu falei, tá bom. 1 mês depois, ela ligou e disse: desisti completamente do casamento. Por quê? Porque na cidade dele não tem onde eu fazer meu mestrado, não tem onde eu ter emprego, trabalhar, então eu não vou. Não, você acabou o namoro, acabou o namoro. Hoje ela é casada com outro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que tá mudando. A forma de pensar e de viver está mudando. A tendência hoje é realmente as pessoas buscarem a satisfação dos seus projetos de vida, do que elas querem. Muito bem. Então, o amor romântico dá sinais de que está saindo de cena, porque a busca é pela individualidade e bate de frente com os ideais desse tipo de amor, que é os dois se transformarem em um só, né? Grudado, assim, não tem diferença, que nem o bebê no útero da mãe, é uma coisa só. E ao sair de cena, o amor romântico está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Gente, vocês imaginam uma coisa, se um só tem olhos para o outro, se nada interessa se o amado não está presente,
Muita gente começa a namorar ou casa, se afasta dos amigos, desiste de coisas que davam prazer, de atividades que gostavam, para ficar só com o outro, né? Se o amor romântico prega tudo isso, é claro que a exclusividade sexual é a base dele. Então, ao sair de cena, o amor romântico está levando com ele a exigência de exclusividade. E é por isso que a gente está assistindo surgirem novas formas de amar. Poliamor, amor a três, relações livres, né? A gente está assistindo, eu tenho feito muitas lives, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é Regina Navarro Lins é meu nome, e a coisa que eu mais recebo é de gente perguntando: o que eu digo pro meu marido que eu quero abrir a relação? Aliás, meu último livro, Novas Formas de Amar, eu escrevi porque eu sou psicanalista há 46 anos, e nos últimos 5, 6 anos eu comecei a atender casais no consultório com conflito que nunca eu tinha visto na vida. Uma das partes propõe a abertura da relação e a outra parte já se desespera, arranca os cabelos, aí eles vêm parar no consultório, uma terapia de casal. Eu comecei a receber tantos casais nessa situação e tantas mensagens que eu decidi escrever o livro Novas Formas de Amar, em que eu pesquiso essas novas formas e mostro o que está acontecendo e pego muitos depoimentos. Então, o amor romântico, você percebe que ele está saindo de cena até nas histórias infantis. Quando você vê a história de Cinderela, por exemplo, que tem muita gente que ainda conta para a filha a história de Cinderela, a Cinderela, ela, em nenhum momento a história de Cinderela incentiva a Cinderela a ser independente, ter um trabalho, desenvolver suas aptidões. Não, ela tem que arranjar um homem para salvá-la. Então ela tem que caber no sapatinho. Isso tem muito a ver com as mulheres que foram educadas a ter que ajustar sua imagem, né? As exigências do homem, as necessidades do homem. Eu me lembro, né, que na minha geração as mães diziam: assim homem não gosta, se faz aquilo homem não gosta de mulher que fala alto, tudo as mulheres tinham que ajeitar, né, ajustar sua imagem às exigências, às necessidades do homem. Então você vê a Cinderela. A Cinderela dessas histórias infantis, eu acho que desses contos é uma das mais famosas, né? E ela fica lá, sofre em silêncio, né? Tá se treinando para ser uma boa esposa, aquela que aguenta tudo. E ela não desenvolve nada da vida dela. Ela só pode ser salva da miséria se um homem for lá e salvar. Aí a gente tem uma outra história infantil que faz muito sucesso também, que é a história da Valente. Eu não sei se vocês conhecem, a Valente também é filha do rei e da rainha, mas a Valente não tá nem aí para arranjar um príncipe encantado, nem. Ela é ótima no arco e flecha, ela fizeram no reino, a mãe queria que ela fosse uma princesinha, casasse com um príncipe e tal. Ela não quer, não tá. Então fizeram um concurso para ver qual que seria o noivo dela no arco e flecha, e ela foi e ganhou de todo mundo. Então a Valente já é uma história que está mostrando também que até nas histórias infantis está havendo uma mudança de mentalidade. Muito bem, então a gente tem que pensar no que está acontecendo hoje. Nós estamos num confinamento, num isolamento social por conta de uma pandemia. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo que está muito difícil. Por exemplo, pessoas que estão 24 horas por dia, marido e mulher que nunca ficavam 24 horas por dia, porque ou os dois trabalhavam, ou uma das partes trabalhava, então só se encontrava à noite. Agora estão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu tenho recebido muitas mensagens. E as mensagens, principalmente, né, batem numa coisa que é um desrespeito à individualidade do outro, né? Então, essa história da fusão do amor romântico gera isso. Ninguém respeita a individualidade do outro. É assim, quando é que você vai desligar esse telefone? Você não sabe, você não para de falar no telefone, você não sei o quê. Não, as pessoas não têm a menor cerimônia de se meter
na vida do outro. Outro dia eu estava conversando com uma paciente minha e ela estava muito triste porque o marido fez um projeto lá de música e ela ajudou ele em tudo. E no dia do negócio ser apresentado, ele agradeceu várias pessoas e não agradeceu a ela. Ela foi que mais ajudou. Ela ficou muito magoada com isso. Mas acontece o seguinte, provavelmente ele não agradeceu a ela porque dentro dessa mentalidade do amor romântico, os dois são uma coisa só. Então não precisava agradecer a ela. Ela sou eu, não existe diferenciação. Eu tô aqui, você tá aí, né? Então, essa coisa de não respeitar a individualidade é o que as pessoas tinham que prestar mais atenção. É claro que na pandemia ficou muito claro. Olha, uma das mensagens que eu recebi. Estamos casados há 8 anos. Nós dois trabalhamos muito e nos encontramos somente à noite. Lá pelas 9, 10 da noite. Jantamos e conversamos um pouco e vamos dormir. Estamos sempre exaustos. Ele tem uma loja e trabalha também no fim de semana. No domingo almoçamos na casa dos meus pais ou dos pais dele. Bom, o que eu quero dizer é que não estou mais aguentando esse isolamento. Ele se mete em tudo na minha vida e me solicita para estar ao seu lado o tempo todo. Estou me sentindo sufocada. Então é aquela história, o comportamento amoroso precisa ser aprendido, né? Então você imagina, você tá em casa 24 horas por alguém te solicitando ou se metendo nas suas coisas. Então as pessoas têm mais que se livrar dessa ideia de fusão. Quando eu digo que o amor romântico dá sinais de sair de cena, eu torço para que ele saia logo e as pessoas possam se relacionar amorosamente sem precisar inventar uma pessoa, idealizar uma pessoa. Pode amar, pode ser uma delícia, mas você não precisa ter esses ideais de que os dois vão se completar e se fechar num só, porque isso é que o amor romântico prega, né? Tem uma coisa, e tudo tem que agradar o outro, né? Eu tenho uma história também que eu vivenciei no consultório de uma moça, ela era casada, não tinha filhos, e aí ela trabalhava, o marido também, e ela adorava a praia, adorava, ela esperava ansiosamente o fim de semana praia. Um domingo, o marido virou para ela na véspera e disse assim, domingo vamos passar na casa da tia Loló. A tia Loló era uma tia que criou ele lá em Belém do Pará. E tinha vindo para o Rio, bem longe, foi morar no subúrbio, bem longe, mas estava meio doente. E ele, mais do que justo, queria visitar a tia Loló. Só que na cabeça dele não passou perguntar se ela tinha vontade de passar um domingo de 40 graus de sol na casa da tia Loló. Aí ela foi, ficou lá o dia inteiro sentada. No outro domingo, ele quis ir para casa da tia Loló. Lá foi. No quarto domingo seguido, ela chegou para ele e falou, olha, eu preciso conversar com você. Eu não conhecia a tia Loló, a tia Loló não me criou, eu não tenho relação nenhuma com ela. Então, se você quer passar o domingo com ela, você vai, eu vou pra praia, eu tô louca para descansar, para ir pra praia. Nossa, ele ficou tão ofendido, tão magoado, porque acredita nos ideais do amor romântico, que ela tinha que ir sorrindo, alegre, todo domingo, lá pro subúrbio longe, um calor horrível, mas tinha que ir lá para ficar com a tia Loló, porque ele ia, ela tinha que ir feliz da vida. Então, essa questão da individualidade é complicada, né? Porque a pessoa amada não é vista como tendo uma identidade própria, né? Que é totalmente separada do parceiro. Existe uma distância entre eu e você, né? Então, as pessoas se complicam muito também nessa questão da vida a dois, porque com medo da solidão, as pessoas criam uma dependência emocional e se agarram ao outro, né? E às vezes vão fazendo concessões, as frustrações vão crescendo, as frustrações vão se acumulando e quando não dá mais, aí as pessoas, depois de muito aguentar, se separam, né? Tem também um caso aqui de um homem, ele disse assim, eu acreditava que eu e minha mulher nos dávamos bem, mas isso não passou de uma ilusão. Agora, nós dois em quarentena, as coisas estão difíceis.
Se eu estou no celular, ela logo quer saber com quem eu estou falando. Se estou no computador, ela vai fiscalizar o que eu estou vendo. Estou tão de saco cheio que nem sei mais se vou continuar casado quando tudo isso passar. Então, gente, o respeito à individualidade do outro é uma coisa fundamental que a gente tem que desconstruir, porque, aliás, eu acho o seguinte: todos nós temos que refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para a gente conseguir se livrar dos preconceitos, do moralismo. Moralismo é essa forma, isso é certo, isso é errado, isso tem que ser assim, se a gente quiser viver bem. Agora, tem uma coisa que é fundamental: para viver bem é preciso ter coragem. Porque eu não sei se vocês assistiram um filme que eu tenho recomendado muito, é uma série de 4 capítulos, Netflix, chamada Nada Ortodoxa. Quem não assistiu, dá uma olhada nessa série, porque é incrível como essa série mostra o que você precisa de coragem para você viver bem. Como que você precisa, não é tão simples você romper com tudo, né? Bom, então vamos lá. Tem uma terapeuta de casais belga, radicada em Nova York, o nome dela é Esther Perel, que ela diz uma coisa muito interessante que eu quero dizer para vocês. Ela fala assim, que nessa relação a dois, a ênfase é na criação da intimidade, não na conservação da individualidade. Meus pacientes que abraçam esse ethos de intimidade acabam sentindo que suas aspirações individuais ou as de seus parceiros já não são legítimas. O invencível nós suplanta o fraco eu. Eu tenho um caso que eu vivi um caso com amigos que foi o seguinte: isso tem muitos anos, meus filhos eram crianças e esse casal era muito amigo. Ele era um médico que trabalhava loucamente, 1000 plantões a semana inteira. No fim de semana, quando ele não tinha plantão, ele era totalmente dedicado aos filhos, fazia tudo, e a mulher não trabalhava e, enfim, estava lá na vida dela, ia jogar carta todo dia e tal, de tarde. Aí eu fui convidada a passar o fim de semana, um sábado, ia ter um almoço no sítio, na casa de um amigo, perguntei se podia levá-los. Ah, pode e tal. Aí liguei de manhã para eles, falei, olha, para ele atendeu. Aí eu falei, eu queria saber se vocês querem ir para o sítio, passar o sábado. Ai, que maravilha, Regina. Gente, olha, é tudo que eu preciso, eu estou exausto, ficar na natureza, num sítio, com as crianças soltas, é tudo que eu preciso. Que maravilha. Então, daqui a 10 minutos eu te ligo pra gente. Vou acordar a fulana, que tá dormindo. Daqui a 10 minutos eu te ligo e vou pra gente combinar a hora de sair e tudo. Vocês não vão acreditar. 10 minutos depois, ele me liga. Sabe qual foi a frase que ele me disse? Ah, não vai dar pra gente ir. Nós estamos tão cansados. Ele provavelmente foi acordar a mulher e ela disse, deixa eu dormir, estou cansada, qualquer coisa assim. E nós, quer dizer, não existe, ela não quer ir para o sítio, não existe, ele diz assim, bom, então eu vou levar as crianças para a gente. Não passa pela cabeça, é o nós. Se um não vai, o outro não pode ir também, né? Bom, então, essa coisa da não diferenciação de um de outro é tão forte que vocês sabem que em 1970 fizeram uma pesquisa na França sobre o orgasmo ser simultâneo no casal, homem e mulher. Então, grande maioria dos entrevistados respondeu que o orgasmo tinha que ser simultâneo, os dois tinham que ter orgasmo ao mesmo tempo. Olha que ponto chega a coisa de não diferenciação. Aí, a sorte é que 20 anos depois, em 1990, fizeram essa pesquisa e diminuiu muito o número de pessoas que achavam que tinha que ser ao mesmo tempo. Então, a resposta foi assim, não, é importante que os dois tenham orgasmo, mas não precisa ser ao mesmo tempo. Então, você vê que começa muito lentamente as pessoas quebrarem com essa ideia de fusão, né? Então, as pessoas estão começando a passar da fusão
para diferenciação, de perceber que eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, nós temos uma área em comum, né? É uma fase da diferenciação, a gente pode ter desejos diferentes, projetos diferentes, a gente pode se amar. Existe eu, existe você, existe uma área comum, quer dizer, sempre três numa relação. Eu, você e a nossa relação, né? Então, são três partes, né? E a gente tem que respeitar isso, gente. Isso é a coisa fundamental numa relação, ainda mais daqui para frente, que as mentalidades estão mudando, as pessoas estão querendo realizar seus projetos, né? Tem um psicólogo social, né? Jacques Salomé, ele é um francês. Ele diz assim: é possível que você esteja sofrendo com minha recusa em acompanhá-la à casa da sua mãe. Espero que você venha a entender o que está sendo atingido em você pela minha atitude, em vez de me atribuir a responsabilidade de seu sofrimento e me considerar culpado por isso. Essa coisa da casa da minha mãe, eu escuto muito, né? Eu tenho uma amiga que ela reclama muito, porque o marido, ela adora reuniões familiares, nada contra, se você gosta de estar com a família, é ótimo, né? Então ela reclama que o marido nem sempre quer ir para aquela reunião. Nossa, para ela é assim, é como se fosse uma punhalada. Gente, deixa ele fazer outra coisa, deixa, deixa ele lendo, vendo um filme, vai você quer ficar lá com as pessoas. Então, gente, eu escuto muito, almoço de domingo familiar, eu escuto muitas queixas. Então a pessoa tem que ir porque está com vontade. Uma coisa muito importante da gente saber é que toda vez que você faz alguma coisa que você não tem vontade, só para agradar o outro, o preço pode ser tão alto, que a tua cobrança inconsciente em cima do outro pode ser tão alta que inviabilize a relação. Não são, aí alguém vai dizer, não, mas não custa nada ceder. Não, tudo bem, ceder, eu quero tal filme, você quer outro filme, eu cedo, depois você vê o filme que eu quero, tudo bem. Agora, quando são coisas importantes, que você se sente obrigada, que nem a moça que quer visitar a tia Loló, você já pensou? Todo domingo você tem que, uma pessoa que você nem conhecia, você tem que ficar lá, não tinha... Ela falou que era um calor na casa da tia Loló, e ela tinha que ficar todo domingo, o verão inteiro lá. Então, se você abre mão de algo que é realmente importante para você, fica atento, porque isso pode ter um preço. Você inconscientemente, você nem percebe. Daqui a pouco você dá uma derrubada no outro, daqui a pouco você cobra não sei o quê. O outro se transforma num eterno devedor, porque você fez um sacrifício, né? Então, esse psicólogo social francês, né? Ele fala o seguinte, ele continua e diz assim: eu não sou responsável pelo que você sente, é seu o que você sente. Pode parecer, no primeiro tempo, como um sinal inaceitável, intolerável de egoísmo e até mesmo insensibilidade, mas não é. É porque a gente nunca foi acostumado a perceber, né, nas relações amorosas, delimitar, né, aonde vai um, onde entra o outro, porque a fusão, gente, a simbiose é só no útero da mãe. Eu acredito que hoje no amor a gente vive um dilema, né, entre o desejo de simbiose, de ficar fechado numa relação, e o desejo de liberdade, né? As pessoas, porque é muito sedutor, né? Afinal de contas, nós todos nascemos do útero. E no útero da mãe nós tínhamos a satisfação de todas as necessidades, era uma delícia. É pena que a gente não lembra, né? Mas devia ser muito bom, você não tinha frio, sede, fome, cólica, você estava ali aconchegado naquele líquido delicioso ali, devia ser muito bom. Só que a gente nasce. Quando a gente nasce, nós somos tomados por um sentimento de falta, um sentimento de desamparo. Essa é a condição humana, isso vai nos acompanhar. A nossa cultura devia incentivar que as pessoas
desenvolvessem a capacidade de ficar bem sozinho. Mas não é ficar sozinho, gente, sem relação com ninguém, ou lá num monte, lá no alto do morro, isolado no Himalaia. Não, ficar sozinho sem precisar, para viver bem, ter um parceiro amoroso fixo, estável. Você sentir que tem alguém que está cuidando de você, ligado. Você fica bem, você tem que ter amigos, tem que ter projetos, tem que ter coisas interessantes para fazer na sua vida, né? Um meio social legal e poder ficar bem, poder ler um livro, poder ver uma série, um filme. Sábado à noite não tem nada para fazer, que eu vou ler esse livro que eu estou para ler há um tempão. Quer dizer, você não acreditar tanto no que a nossa cultura botou na cabeça de todo mundo, de que tem que ter um par amoroso. Não é nada grave alguém desejar um par amoroso. Grave é a pessoa achar que só pode ser feliz se tiver um par amoroso. Isso foi muito colocado em cima das mulheres. As mulheres, elas foram educadas, né, foram ensinadas a acreditar que se não tiver um par amoroso fixo, estável ali do lado, elas estão desvalorizadas, elas estão jogadas fora. Isso tem que ser reformulado, porque não é verdade, né? E a gente está vivendo um momento em que existe uma diferença nessa mudança toda entre a mulher independente, que ganha dinheiro, e a mulher autônoma. A mulher independente é aquela mulher que tem uma profissão, ou tem dinheiro, sei lá por que razão, mas pode ser uma executiva, uma empresária, uma profissional liberal, enfim, ganha muito dinheiro, pode sustentar. Porque geralmente tem mulheres que dizem assim, o homem tem medo da mulher independente. Geralmente, quando eu estou dando uma palestra, eu pergunto, né, o homem tem medo da mulher independente? Aí quase todas as mulheres levantam a mão. Aí eu explico isso, eu digo, olha, a mulher independente é aquela que ganha dinheiro, blá, 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 blá. Eu acho que os homens não têm medo dessa mulher. Os homens machistas que não se livraram ainda daqueles ideais masculinos, né, de força, sucesso, poder, eles temem a mulher autônoma. Existe uma diferença entre a mulher independente e a mulher autônoma. A mulher autônoma é aquela que se libertou dos padrões de comportamento exigidos da mulher. Tipo, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. As mulheres que se libertaram de tudo aquilo que foi colocado, aqueles padrões impostos para a mulher, a gente poderia chamar que essas mulheres são autônomas. Então tem homens que não tem o menor problema da mulher ganhar dinheiro, mas porque tem muita mulher que ganha dinheiro, vive muito bem financeiramente, pode se sustentar e não tem autonomia. Fica o tempo todo tentando agradar, se sujeitar, né? Ajustar a imagem dela às necessidades e exigências do homem, né? Aí depois, numa palestra, geralmente eu faço o seguinte. Aí eu pergunto assim, quem é a mulher autônoma? Aí um grande número de mulheres levanta o braço, né? Eu falei, legal, muito bom. Então agora eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres autônomas. Aí eu pergunto assim, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Bom, gente, aí é um auê, né? Porque as mulheres autônomas que acreditam que se libertaram dos padrões tal, elas começam a dizer coisas do tipo, não, dividir motel não, eu divido restaurante, cinema, teatro, mas motel não, né? Eu nunca entendi esse não, né? A mulher não está indo para ter prazer, quer dizer, é aquela velha história, como se a mulher fosse ser usada, então o homem paga. E tem umas que dizem assim, eu acho um absurdo dividir, eu já pago depilação, cabeleireiro, manicure, ele que pague sozinho. Então, nós todos temos que caminhar para evoluir, né? Homens e mulheres. Porque se a mulher continuar achando que ela não pode dividir a conta do motel, vai ser difícil, né? Ela ganhar a mesma coisa que o homem no trabalho, tendo a mesma função, né? Bom, eu tenho aqui também uma mensagem desse grupo de casais 24 horas por dia. É um homem que escreveu. Ele disse o seguinte: estamos casados há 4 anos e temos um filho. Poderia ser tudo ótimo, mas nossa vida não está nada fácil.
A minha mulher não admite que eu tenho uma forma de pensar e viver diferente do que ela imagina ser a forma certa. Isso é muito comum em qualquer relação, né? Não é só no isolamento. As pessoas sempre acham que a forma delas verem as coisas, o mundo, essa é a forma certa. Então o outro tem que ver do mesmo jeito. Aí ele fala: sou cobrado o tempo todo a ver as coisas do jeito dela. Já tentei conversar com ela várias vezes, mas não adianta. Nossas conversas sempre acabam em briga. Gente, para uma relação a dois ser satisfatória, ser uma boa relação, alguns itens são fundamentais. Liberdade de ir e vir, respeito total ao outro, ao seu jeito de ser, ao jeito de pensar, de se comportar. Você poder ter amigos em separado, você poder ter programas independentes, não é obrigada, todo programa tem que ir os dois juntos. E mais do que tudo, não haver controle nenhum da vida do outro. Aí eu acredito que as relações podem ser legais. A Esther Perel, ela é uma terapeuta de casais belga, radicada em Nova York. E ela diz o seguinte: quando os dois se fecham na relação, não é a falta, mas o excesso de proximidade que impede o desejo. Porque é uma das queixas grandes que eu recebo também, eu esqueci de falar, é da mulher dizendo assim: eu já não tenho muito desejo pelo meu marido, ele é legal, eu gosto dele, mas agora, no isolamento, ele quer fazer sexo todo dia, eu já estou ficando desesperada. Então ela fala, quando os dois se fecham, porque a falta de desejo no casamento, a falta de tesão, é o maior problema vivido pelos casais, isso aí não tem a menor dúvida. Então, quando os dois se fecham na relação, não é a falta, mas o excesso de proximidade que impede o desejo. O erotismo exige distância, viceja no espaço entre eu e o outro. Para entrar em comunhão com a pessoa amada, precisamos ser capazes de tolerar esse vazio e seu véu de incertezas. Talvez tivéssemos uma vida sexual mais excitante, alegre, até frívola, se fôssemos menos tolhidos por nossa inclinação para a democracia na cama. Bom, também existem pessoas que estão sofrendo nesse isolamento por conta da distância física da pessoa amada, né? Então, um homem me escreveu: estamos namorando há 8 meses. Dormimos sempre juntos, na minha casa ou na dela. Só que um pouco antes da pandemia, ela foi visitar os pais que moram em outro estado e ficou por lá. Sinto muita falta e me sinto sozinho. Todas as vezes que tento contato e ela não responde logo, fico imaginando coisas. Não sabemos quando ela vai poder voltar. Será que a gente vai resistir à distância? Isso é uma coisa que se pergunta muito, né? Se um namoro resiste à distância. Olha, se no namoro você quiser repetir esse modelo do amor romântico, não tem condições. Porque o amor romântico, os dois têm que ter olhos um só para o outro, tem que estar grudados, tem que... Então, eu acho que uma relação resiste à distância se as pessoas não tiverem controle, respeitar a individualidade do outro. Se te chamou no WhatsApp, ou ligou, qualquer coisa, não respondeu, é porque ela está fazendo alguma coisa. Então você tem que, né, ficar numa boa. Quer dizer, as pessoas acham que se a pessoa está longe, elas têm que controlar. Olha, essa coisa de controle é tão forte, né, tão comum, que tem gente que aceita ser controlado desde que seja um bom pretexto para controlar o outro, né? Bom, e recebi de uma mulher também, né? Sou advogada e casada há 20 anos. Até 3 anos atrás, nunca tinha olhado para outro homem. Isso mudou quando conheci um advogado que foi trabalhar no mesmo escritório em que trabalho. Ele também é casado, mas a atração que sentimos foi irresistível. Pouco depois, começamos a ter uma relação.
ótima, ela diz. Uma vez por semana, vamos ao motel e passamos lá 2 ou 3 horas. Isso sempre me fez muito bem. Não deixei de amar meu marido, pelo contrário, acho que até melhorou minha relação com ele. Só que agora estou há quase 2 meses sem ver o meu amante. Além da absurda saudade, está difícil suportar a ausência do contato dele com meu corpo. Aí tem uma psicóloga brasileira chamada Noeli Montes Moraes, que ela escreve o seguinte: para buscar comodidade e segurança na vida amorosa como valor absoluto, implica colocar-se à margem da vida, protegido por uma couraça. O resultado é a estagnação do fluxo vital e um empobrecimento de vivências. A pessoa assim defendida se torna superficial e um tanto pueril, quando não se torna também invejosa das pessoas que ousam dizer sim à vida, atacando-as com moralismo rançoso. A Noeli Moraes, ela escreveu um livro sobre amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui para ver. Vamos lá, se tem algum comentário. A Ana acha que o amor romântico não está saindo de cena. Ana, a gente tem que observar os sinais, né? A quantidade de gente que está optando pelo poliamor, pelas relações livres, é uma coisa que eu acredito que daqui a umas décadas, menos pessoas vão se fechar numa relação a 2 e mais gente vai optar por relações múltiplas. Porque essa coisa de exclusividade total é só do amor romântico, né? Vamos lá. Então, quem ama não vive longe. Será? Olha que a gente aprendeu assim, quem ama faz assim, quem ama faz assado. Eu atendi um paciente uma época, ele era um rapaz, tinha uma namorada, ele adorava a namorada, e ele velejava no fim de semana. Teve um sábado que teve uma regata, e que começou às 9 da manhã, ele só chegou em casa às 9 da noite, exausto, comprando, não conseguia nem ficar em pé quase. Aí ele ligou para a namorada e falou assim: olha, não vou aguentar te ver hoje, porque eu vou dormir, eu tô exausto. Ela morava na Barra da Tijuca, ele morava em Copacabana, que é longe, é bem longe. Então, aí ele falou: vou dormir amanhã, quando eu acordar eu vou para aí. Ela ficou emburrada, de cara amarrada, 15 dias, porque ela acreditou que quem ama vê se não vai. O amor romântico não prega isso que você está falando. Quem te disse? Prega sim. Você procura os livros sobre o amor romântico dos historiadores. Tem um que é considerado um dos principais, que chama O Amor no Ocidente, do Denis de Rougemont, foi escrito em 1930 e pouco, que você vai entender exatamente o que é o amor romântico. O amor romântico prega exatamente isso. Agora, quando uma pessoa diz que o amor romântico não prega isso, eu tinha vontade de saber o que acha que prega, né? Você dá solução a casais sem número os outros. Gente, eu não estou dando solução nenhuma, eu estou discutindo a história das mentalidades. Se está mudando agora, olha, eu vou dizer só para você ter uma ideia. Eu tenho 12 livros sobre relacionamento amoroso, né? Então, o meu penúltimo livro, que se chama O Livro do Amor, eu fiquei 5 anos pesquisando. Eu li, fichei, marquei, cruzei informação de quase 200 livros. São historiadores, são pessoas que pesquisam a história das mentalidades, né? Então, se você for nos meus livros, você vai ver... Olha, estão perguntando no meu Instagram, é Regina Navarro Lins. Então, vocês vão ver, eu só falo de relacionamento amoroso no Instagram, em todas as redes, tá? Só sobre relacionamento amoroso. Então, vamos lá. Tem um grupo no Telegram também, gente. Vocês podem entrar no grupo. Se vocês indo no meu Instagram, tem o endereço do grupo do Telegram. E nesse grupo as pessoas discutem tanto
sabe, eu acho que elas discutem os relacionamentos abertos, fechados. É um grupo bem interessante que discute bastante. Bom, a gente tem pouco tempo, então eu só vou abordar um pouquinho sobre as pessoas que estão sem um par amoroso no isolamento. Tem gente que está vivendo sem um par amoroso e está muito chateado com isso, né? Eu estou querendo botar aqui para sair um pouco esses nomes aqui no meu rosto, mas não sei como é que tá. Bom, então uma mulher me mandou a seguinte mensagem: sou separada há quase um ano e agora estou me sentindo profundamente sozinha. Meu casamento já estava péssimo, mas fiz tudo para não ver que tinha que tomar uma atitude. Demorei muito para me separar. No início, até achei que minha vida seria divertida, mas logo surgiu essa pandemia. Agora ficou claro que preciso me virar sozinha. Me sinto uma pessoa sem ninguém. Bom, isso acontece muito. Ela diz que ficou muito tempo para separar. Geralmente as pessoas prorrogam, né, o momento da separação, vão postergando, né, por medo da solidão. Isso é uma coisa muito comum. Então, tem um historiador inglês chamado Theodore Zeldin. Ele tem um livro muito bom que se chama Uma História Íntima da Humanidade. O Zeldin fala o seguinte: o medo da solidão assemelha-se a uma bola e uma corrente que, atados a um pé, restringem a ambição, são um obstáculo à vida, tal e qual a perseguição, a discriminação e a pobreza. Se a corrente não for quebrada, a liberdade continuará um pesadelo. Então ele diz que a crença mais gasta, pronta para a lixeira, é que os casais não têm em quem confiar salvo neles próprios, o que é tão infundado quanto a crença de que a sociedade condena os indivíduos à solidão. O Roberto Freire, porque existiram duas pessoas nessa área, psicoterapeutas e escritores sobre essa área de relacionamento amoroso, os dois já morreram. Um foi José Ângelo Gaiarsa, que morreu aos 90 anos em 1910. Ele agora estaria fazendo 100 anos esse ano. E o outro foi o Roberto Freire, que escreveu também vários livros, Ame de Vexame. São escritores, pensadores libertários que denunciaram os preconceitos, né? Mostraram que a gente pode viver de outra forma. Então, o Roberto Freire escreve o seguinte: o risco é sinônimo de liberdade e o máximo de segurança é a escravidão. A saída é vivermos o presente através das coisas que nos dão prazer. A questão é que temos medo. Os riscos são grandes e nossa incompetência para a aventura nos paralisa. Entre o risco no prazer e a certeza no sofrer, acabamos sendo socialmente empurrados para a última opção. É muito bom isso, né? Então, vamos lá. As pessoas estão aqui falando, estão dizendo a sua opinião. Apesar de valorizar minha individualidade, não consigo abrir mão da exclusividade sexual. Tudo bem. Olha, vocês sabem qual é a coisa mais importante do momento que a gente vive hoje? Os padrões tradicionais de comportamento, é óbvio que não dão mais respostas satisfatórias, né? Antigamente ninguém podia separar, as moças todas tinham que casar virgem, a história vai mudando. Então, está se abrindo um espaço, nunca aconteceu isso na história da humanidade, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Você não tem, as pessoas sempre que tiveram que se enquadrar em modelos, quem não se enquadrasse em modelos seria discriminado, né? Bom, eu vivi uma época em que as minhas amiguinhas na infância, que tinham pais separados, não eram aceitas em muitas escolas, porque o modelo é aguentar até a morte, pode sofrer, não importa, você tem que ficar dentro do modelo. Então a gente tem mais é que jogar os modelos fora
e cada um escolher como quer viver. Então, se você está dizendo que você valoriza a individualidade, mas não quer abrir mão da exclusividade, tudo bem. Eu aceito totalmente a monogamia, desde que seja espontânea. E não a monogamia, a exclusividade obrigatória, porque você foi condicionado àquilo. Gente, o condicionamento cultural que a gente recebe é tão forte, a vida inteira, desde que a gente nasce, que você chega à idade adulta, você não sabe o que você deseja e o que você aprendeu a desejar. Então você acaba escolhendo uma série de coisas achando que você está desejando aquilo e não está, né? Então a Mônica está dizendo: o amor romântico refere a ideias concebidas e expectativas que colocamos no outro e na relação. Hoje precisamos entender que o amor não vive por si só e que as pessoas têm o dever de não ter, né? As pessoas não têm o dever. O amor romântico prega que um vai ter todas as satisfações atendidas pelo outro. É muito fácil. Não, tem uma moça aqui que eu acho que não dá. O grupo grupo do Telegram. Com 19 anos, deixei a casa dos meus pais. Claro, fui morar sozinho e assim ainda estou. Não é muito bom viver sozinho ou sozinha, mas viver a dois é ter que ceder. Ceder não é fácil. Depende. Você pode ceder, como eu falei. Você quer ver um filme, teu parceiro quer ver outro filme, você cede, vai ver o filme depois. Agora, você não pode ceder em coisas que são importantes para você, porque inconscientemente você vai cobrar do outro. Bom, gente, a gente tá acabando. Abraço pra tia Loló. Então tá. A pessoa que tem que respeitar o espaço da pessoa amada. Eu também acho. Não pode ser invasiva. Mas todo mundo pode racionalmente saber disso, né? Você tem que respeitar o espaço, você tem... mas na prática, nem sempre acontece. Gente, nós vamos encerrar aqui. Adorei fazer essa live com vocês, adorei essa presença de vocês e convido para vocês irem no meu Instagram, Regina Navarro Lins, tudo junto, e lá vocês vão ver tudo que eu penso, vão saber de tudo, tá bom? Muito obrigada, um ótimo fim de semana, aproveitem. Tchau!